Luciana, falar um pouquinho de economia agora, né? Os serviços tiveram alta aí de 0,9% na passagem de abril para maio, foi o que informou hoje o IBGE. E é o terceiro resultado positivo do setor nos últimos 4 meses, período em que já acumula um ganho de 3,3%. Mas quem vai falar mais conosco sobre esses assuntos, esses números, é o nosso especialista CNN em Economia, Alexandre Schwartzman. Alexandre, serviços é um setor vital na economia brasileira porque emprega muita gente, assim como construção civil também, né? Quando você tem uma melhora na construção civil, você fica até otimista. Ou o setor de embalagens é outro também, né? Mostra que o comércio está pedindo para a indústria, de certa forma, produzir bem. Mas esse setor de serviços, ele é sempre bom como termômetro. A sua leitura qual é da tendência pelos números de hoje? É o setor que tem se mostrado mais dinâmico e não é de hoje, né? Ele vem ali numa toada de recuperação. A recuperação dele foi atrasada por conta de todos os efeitos da pandemia, né? Toda a questão do distanciamento social impediu. A partir do momento que se retirou isso, o setor veio numa trajetória muito forte, com um detalhe importante: a parte de serviços prestados a famílias, que é particularmente hospedagem e alimentação, ela ainda não recuperou os níveis pré-crise. Então, acho que ainda tem um tanto ali para recuperar e, como você lembrou bem, é um setor que antes da crise respondia por mais da metade do emprego no país. E a gente vê isso, inclusive os números da PNAD foram divulgados recentemente, é o segmento que vem liderando a criação de postos de trabalho. Alexandre, para os leigos, o que diz para nós uma economia que é tão baseada, tão calcada num setor de serviços? Olha, reflete, em primeiro lugar, a dimensão da economia brasileira. Mas é de fato, quer dizer, é uma economia, além da dimensão, ela é relativamente de baixa produtividade. Não porque necessariamente serviços sejam de baixa produtividade, mas a gente vai acabar encaixando pessoas com baixa educação, baixa produtividade nesse tipo de atividade, né? Mas a gente já vê isso aí há mais de 20, 25 anos que a gente vê o setor de serviços responsável aí por quase 2/3 do PIB brasileiro, né? Então, é um fato que a gente já se acostumou com a economia brasileira. Alexandre, a economia brasileira e a mundial nesse momento, com tantas atribulações, né? Fica cada vez mais difícil você acertar tudo, né? Às vezes parece um pouco de loteria, né? Você acerta alguns números, erra outros. Mas você veja, no caso de serviços, estamos falando de 0,9% em relação ao mês anterior, mas muita gente apostava em institutos sérios, inclusive com a expectativa 0,2%, né? Quer dizer, poxa, de 0,2 para 0,9 tá bom, não é assim o número que gostaríamos, mas é um percentual diferente, né? Essa margem de erro aí, né? Como é que você explica? Ela é normal. Primeiro que a gente não tem muita informação antes da divulgação do número de serviços para projetar, né? Acho que essa é a primeira parte da história. Não é, por exemplo, o que acontece com a indústria. A indústria você tem, antes de sair o número da produção industrial, a gente consegue ver o que está acontecendo com vários segmentos, a indústria automobilística, a indústria de aço. Então você consegue construir. E tem uma outra história que é mais técnica, né, que a gente chama. Você tem que tirar a sazonalidade do número. Então, tem uma flutuação da atividade econômica que está acontecendo não porque necessariamente a economia está de fato crescendo ou encolhendo, mas porque ela se distribui sazonalmente de maneira diferente ao longo do ano. E a série é relativamente curta, né? A gente começou essa pesquisa, a gente tem ali basicamente 10 observações por mês. Com 10 observações por mês, você tem muita certeza do que vai acontecer com a sazonalidade. Então, mesmo que você acerte a projeção, vamos dizer, comparando maio contra maio do ano anterior, na hora que você vai fazer a transformação de abril para maio e usar o fator sazonal, às vezes dá essa bagunça. Eu, em particular, inclusive, não presto muita atenção no número mensal, propriamente dizer, um mês contra o mesmo mês do ano anterior. Eu sempre trabalho com médias móveis de 3 meses, que é para tirar um pouco da volatilidade natural que vem do emprego dos fatores de dessazonalização. Então, é basicamente isso. Só para dizer, o número mês a mês é muito volátil. Então, o melhor a gente tentar é acertar a tendência ao longo de alguns poucos meses do que acertar cravado na mosca, vai ser mais por sorte do que por habilidade.
Por isso que é bom conversar com um especialista CNN. Ele explica direitinho uma coisa que para nós, mês a mês, faria sentido, mas você lembrou muito bem, né? 3, 4 meses ou 6 meses, você dá um quadro para a régua aí um pouco melhor. Conversamos com o especialista CNN em economia, Alexandre Schwartzman. Obrigado, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde, um grande abraço.